Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz, aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que todos possam estar bem com a graça e a bondade de Deus. Hoje, quero poder expor mais uma temática que possa ser útil, agradável e de bastante entendimento e compreensão. Mas antes, eu quero que você possa se inscrever no canal, né? Aí estão as redes sociais aí no YouTube, Teologia Contextualizada, ou no Instagram, Teologia Contextualizada. Se inscreve para você poder ter aí notificações, enfim, para acompanhar o canal. Você que tem acompanhado o canal Teologia Contextualizada, nossa proposta é fomentar exposições bíblicas e teológicas em quatro ramificações: a teologia bíblica, a teologia histórica, a teologia sistemática e a teologia prática. São ramificações teológicas que são fundamentadas nas Escrituras Sagradas. É das Escrituras Sagradas que nós procuramos estudar e fomentar teologia, o estudo da palavra de Deus. Sem mais delongas, eu quero falar com vocês sobre um texto sagrado que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 14, 15, 16 e 17. E esse texto diz o seguinte: acompanha comigo aí na tela. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós lemos uma porção textual de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de número 14 a 17, um clássico no meio da teologia, no meio da cristandade, no meio dos cristãos, dos crentes que procuram estudar a palavra de Deus com afinco, com verdade, com integridade, com intencionalidade e de todo o seu coração. A temática de hoje que nós vamos abordar dentro dessa perspectiva realmente é as Escritura Sagrada. Então, diante desse fato, nós vamos falar um pouco sobre essa questão da Escritura. A temática é as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas, você sabia que é um dos livros mais lidos e também publicado pelas diversificadas é, sociedades bíblicas que estão espalhadas em diversos continentes. As Escrituras Sagradas, ela tem sido material de estudo da igreja cristã, como também de pessoas que estão na academia, que têm outras linhas de pensamento e até mesmo entre a filosofia, a sociologia, a psicologia e alguns que estudam teologia um pouco mais acadêmica, de não confessionalidade, ou seja, sem fé. Existem teólogos que têm uma linha de pensamento olhando para as escrituras sagradas sem mesmo exercer a piedade e a fé. Usam a teologia como uma ferramenta de desenvolvimento acadêmico em diversos pontos de vistas. Mas nós temos um grupo de estudiosos que são evangelicais, protestantes, cristãos, crentes em Cristo Jesus,
que têm Deus como seu Pai celestial, creem na existência de Deus, creem naquilo que Deus descreveu nas Escrituras e tem as Escrituras como revelação de Deus, theopneustos, ou seja, que Deus soprou aos homens. Conforme nós temos também um texto retratado em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, homens movidos pelo Espírito Santo escreveram o que nós temos aí de 66 livros, né? São literaturas diversificadas com diversos autores que trazem impacto e é muito importante. Então, nós temos uma linha de estudiosos, cristãos, crentes em Jesus, evangelicais, protestantes de diversas denominações que creem que a palavra de Deus ela foi soprada pelo próprio Deus em diversos contextos sociais, culturais, econômicos, religiosos, pois as escrituras nós temos uma série de pontos extraordinários nela. E é isso que eu quero trabalhar com você nessa temática. Avançando um pouquinho com vocês, nós temos em torno de 40 autores que escreveram esses 66 livros. Você está acompanhando aí um gráfico em que nós temos dentro do que nós aprendemos e daquilo que nós acreditamos quando nós estudamos na academia, numa faculdade teológica, num seminário bíblico, num instituto bíblico, ou seja, de linha confessional, nós estudamos esses livros. E você tem aí 40 autores aí desenvolvendo esses 66 livros. Hoje nós não temos os autógrafos, que seriam os manuscritos originais. O que nós temos é cópias, e essas cópias, elas foram escritas durante uma série de séculos, ou seja, trazendo aos povos, às gerações, a palavra de Deus. E isso não significa que ela seja uma palavra qualquer ou que ela não é digna, né, de toda confiança, credibilidade, veracidade, autenticidade, de inerrância. Embora nós tenhamos pessoas, estudiosos que têm em contrapartida outras opiniões, mas a linha confessional entende que as escrituras sagradas elas foram movidas, orientadas por Deus a mais de 40 autores. Então você tem aí em torno aí do Antigo Testamento 39 livros que foram escritos aí basicamente em torno aí de quase, né, 1600, 1700, 1800 anos, o Antigo Testamento, né, que vai de Gênesis a Malaquias. E você tem a transição para o Novo Testamento, que foi escrito por volta aí do ano 49 até o ano 98, todos os 27 livros que compõem o Novo Testamento. Então você tem a Antiga Aliança, composta por 39 livros, e você tem 27 livros que compõem o Novo Testamento. Nós não temos mais, né, os manuscritos originais, o que nós temos são as cópias que estão espalhadas em diversos museus pela nação e muitos estudiosos têm acesso a essas cópias e que podem estar estudando e a boa parte das sociedades bíblicas existentes tem acesso a esses documentos, nos quais vão copiando para a língua materna dos países, para que as nações, os povos, as pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. Isso é muito rico, muito maravilhoso. Nesse gráfico você está vendo, né, uma composição
que eu faço, contando um pouco dessa história, desses documentos eh, importantíssimos que fazem parte dos anéis da fé da igreja cristã, da igreja protestante. Você tem o ápice dentro das escrituras sagradas, falando sobre o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo por volta do ano 5 e o seu precursor, João Batista, que nasce aí por volta aí do ano 6. Antes do nascimento de Jesus e de João Batista, você tem aí um período que nós não temos manifestações escritas de profecia, nós temos um silêncio profético que nós chamamos de período interbíblico durante 400 anos aí de silêncio, sem nenhuma profecia. Obviamente, dentro das culturas e do próprio Israel, você tem livros sendo escritos por outros autores, mas esses livros não são considerados como canônicos, ou seja, livros inspirados por Deus. São livros como Macabeus, Judite, enfim, Daniel 14, tem diversos livros aí apócrifos ou pseudoepígrafos que foram escritos aí durante esse período, até mesmo depois do ano 98 da era cristã, muitos livros foram escritos, mas não entraram no cânone, né, no livro sagrado. Feitas essas considerações, a Bíblia, a sua origem, ela vem do grego chamado biblos, que no plural é biblion, significa rolo ou livro. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 17, que nós temos aqui dentro desse livro específico que é Lucas, que é o autor do Evangelho de Lucas, de um dos livros, né, que fala sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a palavra bem clara aí no capítulo 4, versículo 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Então você tem aí a menção da palavra grega biblion, né, que é rolo, pergaminho, livro, ou seja, esse contexto de Lucas 4, versículo 17, Jesus já no seu início do seu ministério, ele está numa sinagoga judaica e passam para ele o livro de Isaías, e no livro de Isaías ele pega esse rolo que o chefe da sinagoga passa a ele e ele vai ler esse livro, e aí esse livro vai falar da sua obra, da sua missão. Só para vocês terem uma ideia e situar, o texto diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus, ele está numa sinagoga ali em Nazaré, passam para ele, né, o livro do profeta Isaías, Isaías 61, versículo 1 e 2, ou Isaías 58, versículo 6, que é, né, a porção que ele está lendo, e aí ele vai dizer claramente que o Espírito de Deus está sobre a vida dele e que o separou, o ungiu. A ideia do verbo ungir é essa mesmo, de alguém separado para um propósito, para uma função na qual vai ter resultados. E qual é o resultado? Evangelizar os pobres, enviar proclamação e libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e a pregar o ano aceitável do Senhor. Para quem está naquele primeiro momento ali na sinagoga de Nazaré, está entendendo claramente o que Jesus está falando. Jesus vai pregar as boas novas do reino de Deus a uma série de pessoas ali que vive de fato oprimida
pelo espírito maligno, oprimida pelo pecado, escravos do pecado, e vai fazer com que elas possam ser libertadas dessas forças espirituais malignas, como também, né, dessas eh, ações pecaminosas que escravizam a vida dessas pessoas. Jesus vai libertá-las desse cativeiro. E aqueles que estão cegos fisicamente ou cegos espiritualmente enxergarão. Você tem nas Escrituras diversificados milagres em cegos, sejam eles espirituais ou sejam eles fisicamente. As quatro perspectivas do Evangelho das Boas Novas do Reino de Deus, pregadas por Cristo, apresentam isso. Mateus, Marcos, Lucas e João. Na verdade, nós temos apenas um evangelho que está sendo retratado em quatro perspectivas de quatro autores cristãos que caminharam com Jesus Cristo, que foram discípulos e apóstolos de Jesus. Mateus e João são apóstolos, Marcos e Lucas, discípulos. Então, nós temos quatro autores diferentes escrevendo acerca da obra e da vida e a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós estamos falando da Bíblia, nós estamos falando desse livro, desse rolo, desse pergaminho. Enfim, você tem aí o significado da palavra Bíblia. Olha que interessante, né? Depois a gente pode explorar com mais pontos preponderantes o Lucas 4, versículo 17. Então, a origem da palavra Bíblia, ela vem da cidade da Fenícia, que fica ali no Líbano. Você que está acompanhando o mapa, você vai perceber isso. Ou seja, nessa cidade chamada Biblos, você tem uma produção de árvores e aonde elas são extraídas e vão formar papiros, vão formar, né, os livros futuramente, passando por uma série de processos bem desenvolvidos, tá certo? Os materiais que eram utilizados para os escritos bíblicos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, você tem pedras. Êxodo 24, versículo 12, Êxodo 32, versículo 15 a 16, Deuteronômio 27, versículo 2 a 3, Josué, capítulo 8, versículo 31 a 32, uma das formas de escrever, né, aquilo que Deus orientou também foi através de pedras, não apenas de um material específico. Em Deuteronômio, capítulo 27, como destaque, no versículo 2 e 3, nós temos uma referência bíblica que diz o seguinte: no dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-á pedras grandes e as caiarás. Havendo passado, escreverás nela todas as palavras dessa lei, para entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor teu Deus de teus pais. Então é interessante que Deus dá um comando, uma direção, para que eles possam escrever a lei do Senhor nessas pedras, aonde futuramente eles vão estar lendo. Você tem papiro e pergaminho, 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo de número 13, nós temos uma referência apostólica por Paulo, falando sobre os pergaminhos e papiros. Você tem Paulo e você também tem o apóstolo João. Lá no capítulo 4, versículo de número 13, Paulo está preso e ele diz o seguinte: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Então, muitas coisas escritas nesses pergaminhos. Em 2 João, capítulo de número 2 João, segunda epístola de João, versículo 12, porque nós temos só um capítulo, que diz o seguinte:
ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Então, você tem aí tanto pedras como papiros e pergaminho, aonde esses homens de Deus, movidos pelo Espírito Santo, escreveram aí para que as pessoas pudessem ter acesso a tudo aquilo que Deus revelou, soprou. Tem outros tipos de materiais também para escritas que a gente coloca aí. Nós temos metais como ouro, lâmina de ouro puro para gravar, ferro e chumbo, que era a pena, né, que eles iam escrever na rocha. Você tem um tipo de cera, ardósia, barro, a tabuinha, tábua de madeira, pedras preciosas, onde foi escrito o nome dos filhos de Israel, principalmente ali no peitoral, ali, né, na estola sacerdotal do sumo sacerdote. Você tinha ponteiro de ferro que servia como uma pena, o cinzel para escrever em pedras, né, como se fosse uma pena de ferro, uma pena comum, né, em terceira João, no versículo 13, fala isso. Então, essa pena comum, eles escreviam nos papiros, no couro, no pergaminho, e a própria tinta, né, que eles fabricavam ali. Então, você tinha diversos materiais específicos que eles podiam aí escrever aquilo que Deus revelava a eles e outras coisas que era importante eles descrever, nas quais contavam situações, circunstâncias diversificadas, seja dos povos que estavam ao redor de Israel ou do próprio povo de Israel, acontecimentos e também no Novo Testamento. O formato da Bíblia nos tempos antigos, nós temos pedra, papiro e pergaminho, certo? E cada elemento desse era separado, né? Então, cada livro da Bíblia era um rolo distinto. Você tem aí em torno do ano de 1450, quando houve a invenção do papel e da imprensa, então aí facilitou o desenvolvimento aí para a escrita cada vez mais, né? Você tem a língua escrita durante o século 6 a.C., o aramaico. Foi a língua ao Oriente Próximo. Então, a Bíblia ela é escrita em hebraico, aramaico e grego koiné. Hebraico, aramaico e grego koiné. Você tem nos 66 livros essa diversificação aí da língua. Algumas razões importantes da escrita. Então você tem primeiro a precisão, então os autores eles tinham claramente entendido a palavra de Deus, Deus os movendo e nesse processo foi preciso, né, ao escrever. Então tudo aquilo que eles escreveram foi preciso. Existem alguns estudiosos aí de outras linhas que procuram encontrar erros nas escrituras. Mas nós vamos estudando as escrituras e vamos percebendo que ela não tem erros. Ela tem algumas perspectivas que você vai encontrar e que existe harmonização. Então, o texto bíblico ele é preciso. Segundo, a sua permanência, ou seja, né, você tem registros muito bem constituídos para que pudessem ter preservação. Também isso foi pensado pelos antigos, né? Não é coisa moderna. Além da objetividade, onde a escrita ela vai transmitir o que está carregada a transmitir. Então, aquele que vai estudar o Antigo ou o Novo Testamento, ele vai procurar entender o seu contexto original, as relações ali que está envolvido e poder ter uma boa interpretação. Os estudiosos que pensam o contrário, a linha evangelical, fazem uma anarquia realmente aí
no seu modo de interpretar, colocando dúvidas, usando filosofia e outros elementos da crítica bíblica, né? O criticismo, e acaba aí saindo aí um pouco da linha do texto. E o estudioso, atento, calmo, de linha de confessionalismo, ele entende que foi Deus que conduziu esses autores e ele vai procurar estudar as escrituras sagradas do modo correto. Por isso que quando você entra num instituto bíblico, num seminário teológico ou numa faculdade, você estuda exegese e hermenêutica. E você também passa a estudar línguas originais, como o hebraico e o grego. Existem muitos professores com uma capacidade ímpar que vão dar ferramentas ao aluno para que ele possa entender e não ter uma má interpretação. Quarto, disseminação. As escrituras, elas têm essa capacidade de propagação exata do que a oral. Geralmente, dentro da cultura de Israel, do povo de Israel, é muito oral, é a oralidade. Já na questão da escrita, a probabilidade de haver algum tipo de corruptibilidade é muito mais difícil, tá? Então, por isso, né, você tem aí a escrita e Deus vai conduzindo todas as coisas. Existe sim, é uma matéria teológica que você estuda chamada manuscritologia, nas quais a pessoa aprofunda e ela vai entender que houve copistas de diversas linhas que escreveram alguns pontos que muitas vezes não bate, mas isso não eh, corrompe as escrituras sagradas. Para quem estuda manuscritologia, se aprofunda, vai perceber isso de forma honesta. É o que boa parte dos críticos da Bíblia não entendem, né? Avançando um pouquinho com vocês, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, nós temos duas palavrinhas para a aliança, em hebraico chamado berit e em grego diateque, que significa concerto ou aliança. Deus estabelecendo a sua aliança, seja com Israel ou com ao seu povo, através de Jesus Cristo de Nazaré, na qual é a aliança nos tempos atuais. Você tem aí a antiga aliança separada e a nova aliança também. Dois blocos, dois testamentos e que compõem o seu espectro como literatura dessa forma que você está acompanhando aí na tela. Então, a antiga aliança, você tem o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, os históricos de Josué a Esther, os poéticos de Jó a Cantares de Salomão, os profetas maiores de Isaías a Daniel, os profetas menores de Oséias a Malaquias. Já na Nova Aliança, você tem os evangelhos de Mateus a João, o livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, as epístolas paulinas de Paulo, de Romanos a Filemão, as epístolas gerais, contemplando o livro de Hebreus a Judas, e o livro de Apocalipse, o apocalíptico, né, o seu gênero literário. Então, você tem essas duas alianças, a antiga aliança e o novo testamento, chamado Nova Aliança. Antigo Testamento, como alguns gostam de anunciar, mas muitos chamam de Antiga Aliança. Outros, Novo Testamento ou Nova Aliança. Não tem nada de errado você chamar dessa forma, tá? Você tem especialistas, tanto da Antiga Aliança como da Nova Aliança, que estudam de forma profunda, com muita prudência, calma, com muita objetividade, fé, extraindo realmente tanto da antiga aliança como da nova aliança, tudo aquilo que faz muito bem para a alma humana também, cheio de princípios, valores, ética, sabedoria e tantas outras maravilhas que
edificam a vida do povo de Deus, como também da humanidade, ó, trazendo esperança, consolo, direção, fortalecimento, consolidação na fé, abrindo o entendimento para uma série de coisas específicas que são inerentes à vida humana. Uma outra coisa que você percebe também dentro dessa construção que nós estamos trabalhando, dentro dessa introdução teológica, bíblica, falando sobre as Escrituras Sagradas, é a divisão entre capítulos e versículos. Nunca foi dessa forma. Posteriormente, isso facilitou o entendimento ah, para que as pessoas pudessem entender melhor. Então você tem aí, no século XIII, o bispo da Cantuária, professor da Universidade de Paris, chamado Stephen Langton, em 1227, foi ele que separou por capítulos para trazer esse entendimento e essa compreensão melhor. Em 1551, no século XVI, um outro estudioso chamado Robert Stephanus, ele separou dos capítulos os versículos. E aí você tem o que nós chamamos das perícopes, aonde começa um assunto e aonde termina aquele assunto. É muito interessante essa divisão, porque ela te traz uma compreensão. Mas na época tardia, séculos lá atrás, não eram assim. Para quem dominava tanto o hebraico como o grego, entendiam, era costume daqueles povos lerem assim, sem capítulos e sem versículos. Mas, para nós ocidentais, posteriormente, Deus deu essa iluminação a esses dois estudiosos que procuraram executar, executaram e trouxe para nós muita bênção em relação a isso. A disposição dos livros do Antigo Testamento na Bíblia hebraica, ela é um pouco diferente das Bíblias evangelicais, cristãs, protestantes. Olha que interessante. Dentro desse quadro que eu apresento para vocês, vocês percebem a Torá, ou a lei. Para nós, a gente chama de Pentateuco. Então, a Torá é a lei que Deus dá a Moisés ali no Monte Sinai. A partir do capítulo 19 de Êxodo em diante, você tem uma série de eventos sobrenaturais, Moisés, Deus, o povo, várias coisas acontecendo. E aí você tem a formação de uma nação que vai ser bem estabelecida, robusta na palavra de lei de Deus com a sua aliança e vai se estabelecer numa terra aonde eles estão marchando ali no deserto. Então é ali que eles recebem o quê? A lei cerimonial, a lei civil, a lei sacerdotal, os 10 mandamentos, enfim, toda a constituição para o povo de Israel poder viver. Então você tem a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, onde você tem todo o foco da criação do mundo, a história dos patriarcas e a entrega da lei ali no Sinai e todo o desenvolvimento ali dentro desses 5 livros. Você tem os profetas chamados Nevims, os profetas anteriores, então Josué, Juízes, Samuel, Reis. Esses livros, para nós chamamos eles de históricos, mas na constituição da Bíblia hebraica, eles são profetas. Tem os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Então, o foco aí é a relação entre Deus e a nação, envolvendo justiça social e algumas questões ali bem complexas nesses livros que posteriormente a gente vai falar sobre a aliança, a quebra da aliança, a desobediência, rebelião, os termos que abordam sobre pecado, como iniquidade, transgressão, pecado, fidelidade, infidelidade, enfim. Você tem os especialistas do Antigo Testamento que estudam teologia do Antigo Testamento, seu pacto, sua aliança, enfim.
é espetacular. Já temos os escritos, chamados de Ketuvim, que seriam os poéticos, como Salmos, Provérbios e Jó. Temos os 5 rolos, que é o Miglote, Ruth, Lamentações, Esther e Eclesiastes, que são livros que são lidos especialmente em dias cerimoniais, festivos, importantes para a comunidade de Israel. E nós temos os livros históricos, como Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Por exemplo, na nossa Bíblia, Daniel é um profeta maior. Eles entendem que Daniel é um livro histórico. Daniel faz parte, né, daquele processo todo do cativeiro babilônico, atravessando, né, todo um cenário onde o povo foi para o cativeiro por questões de rebelião. Então, é interessante, dentro da composição da Bíblia hebraica, toda essa separação. Já para nós, a Bíblia protestante evangelical ela tem uma outra dispensação. O Antigo Testamento é feito dessa forma: Pentateuco, históricos, poéticos e profetas. Então, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio; históricos, Josué a Esther; poéticos, de Jó a Cantares; maiores, que seria Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Lamentações de Jeremias é um livro muito forte, né? Ele tem uma profunda realidade teológica importante, na quais nós extraímos muitos princípios e valores e questões ali que mexem, né, com a vida. E você tem os profetas menores, que seria Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, cada um dentro de um período histórico que contribui para o desenvolvimento da nação de Israel, que estava em iniquidade, transgressão, pecado, idolatria, feitiçaria, rebelião, fazendo alianças com quem não deveria fazer, quebrando muitas vezes a aliança de Israel. E aí Deus levanta esses profetas, sejam os maiores ou os menores, para trazer novamente Israel ao eixo central da aliança, o Berite, que Deus fez com eles lá em Israel, ali no Monte Sinai. Então eles vão fazer muitas menções, principalmente do livro do Pentateuco, da lei, se referindo à lei civil, à lei cerimonial, à lei, as festas que eles também violavam, os próprios 10 mandamentos, enfim. Os profetas é espetacular. São livros assim gloriosos. Esse semestre que vai iniciar agora em agosto no Instituto Bíblico Brasil para Cristo, onde eu dou aula e coordeno, a gente vai trabalhar sobre os profetas maiores e menores. Não vejo a hora disso, né? E também as cartas paulinas, que também eu dou aula. Enfim, o Novo Testamento na Bíblia protestante, você tem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João; os históricos, Atos dos Apóstolos; epístolas paulinas, Romanos, 1 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão; epístolas gerais, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João, Judas, e o livro de Apocalipse aí dentro da literatura apocalíptica. Então você tem no Novo Testamento essa disposição aí, que em breve nós também vamos falar um pouquinho sobre a literalidade delas, né? Os 66 livros, eles vão apresentar uma baita de uma estrutura. O tema central é a redenção na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos 4 temas que norteiam os 66 livros: criação, queda, redenção e consumação. São 40 autores aí, e você tem aí as escritas em diversos locais, ambientes diferenciados, em períodos históricos nacionais, e é muito interessante. A Bíblia é um livro assim espetacular, tá? Foi escrito aproximadamente em torno de 1600 anos, né? Então
tem um bom tempo de 1600 antes de Cristo a 98 depois de Cristo, então você tem toda a composição e isso é bem fechado dentro ah, da academia de teologia, aos que estudam, os estudiosos, né? Todos eles são unânimes nessa questão, e os 66 livros eles podem ser também resumidos dessa forma, tá? Dentro dessa perspectiva aí de redenção, escatologia messiânica, preparação, né? Então, o Antigo Testamento vai falar sobre o advento de Cristo, o que nós chamamos de esperança, né, messiânica, né? A encarnação messiânica, a manifestação do evangelho, revelando a manifestação de Cristo ao mundo como redentor, né, como salvador, ou seja, aí é realmente a esperança messiânica já de fato encarnada e andando no meio do povo, então por isso você tem os evangelhos retratando isso, assim como as cartas de Paulo, as cartas gerais, o próprio livro de Apocalipse, né, fazendo menção da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o Novo Testamento como o Antigo Testamento, você tem elementos bem cristocêntricos aí importantes. Você tem o querigma messiânico, ou seja, que é a propagação. Nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, onde os apóstolos, os discípulos, eles pregam a mensagem, né, através do poder do Espírito Santo de Deus, é a formação da eclésia, né, ou eclesia, a igreja, né? Então, a igreja está centrada como uma mensagem poderosa, avançando os territórios, as nações ali que estão ali dentro do governo do Império Romano e muita gente sendo alcançada, inclusive até os dias de hoje, chegando a você e a mim. Você tem a didascalia messiânica, o que, que é isso? Isso seria um ensino sobre o Messias, né? Então, uma explanação. Então, você tem os evangelhos, as epístolas, o livro de Apocalipse, as coisas muito bem estabelecidas, as doutrinas, a riqueza, ou seja, os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente tem uma diferença muito grande entre os ensinos de Jesus e os ensinos de alguns mensageiros que não bate com as escrituras sagradas, enfim. Toda a minha formação, embora eu seja de linha pentecostal clássica, o Brasil para Cristo, minha formação teológica e também de pós-graduação é toda no meio tradicional, tá? Onde eu aprendi muito e trago toda essa bagagem de conhecimento teológico, mas também de espiritualidade nas escrituras sagradas. E nós temos aí o escatom messiânico, né? Ou seja, a consumação de todas as coisas. Um livro de Apocalipse, entre outros livros, vão tratar destas coisas preditas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você tem elementos teológicos aí do Antigo ao Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, falando sobre Cristo e muitas coisas importantes que nós devemos ressaltar falando aí das escrituras sagradas, certo? Então, as escrituras sagradas, elas próprias, principalmente no Novo Testamento, elas vão testificar de Jesus Cristo, porque tanto Mateus como Lucas, como João, o autor de Hebreus, eles têm é, tamanha profundidade e direção do Espírito, atestando aquilo que as próprias escrituras do Antigo Testamento falam sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ler depois essas referências, Mateus 5, versículo 17, Lucas 24, versículo 27, João capítulo 5, versículo 39 e Hebreus capítulo 10, versículo 7. Você que está acompanhando essa aula, essa exposição, você pode depois aí mergulhar nesses textos espetaculares. A bibliografia que eu trago para vocês é essa, uma bibliografia bem interessante, tá? Então você tem a crítica textual do Novo Testamento, do Wilson Paroche, a introdução do Novo Testamento, a manjedoura, a cruz, você tem a introdução ao Novo Testamento do Bruce, do Metzger, é muito bom esse livro, adquiri recentemente. Introdução Bíblica, como a Bíblia chegou até nós, do Norman Geisler e do William Nix, muito bom, um clássico que todo estudante de bibliologia
deve estudar. O Novo Testamento em Seu Mundo, do N.T. Wright, um livraço junto com Michael Bird, muito bom, tenho ele. Panorama do Novo Testamento do Robert Gundry, eu incentivo você a comprar esse panorama, vai te ajudar em muito. E a Teologia Sistemática, volume 1, do Walter Brunelli, um homem de Deus aí muito bom em cima disso, tá? Para quem não me conhece, eu sou Marcos Paz, tenho bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo e fiz uma pós-graduação aí no Novo Testamento pela Faculdade Teológica Batista do Paraná. Fui incentivado aí por muitos professores e mestres, inclusive também pelo meu pastor, e estamos aí desenvolvendo aí toda essa área teológica aí e procurando aí consolidar os irmãos aí na caminhada cristã. Então, isso aqui é um pouco aí do que eu quero trazer para você aqui no canal Teologia Contextualizada, tá certo? Nós acabamos de fazer uma abordagem aí sobre o que é as escrituras sagradas aí, para que você tenha uma boa noção. Nós temos vídeos semanais às 19 horas aí no canal, sempre com coisas maravilhosas aí. Nós estamos aí dentro de uma meta, querendo crescer o canal. Nós temos hoje 307 inscritos, então eu quero pedir para que você possa se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar seus comentários, tocar o sininho. Vamos fazer com que esse canal aí possa crescer, fomentando exposições bíblicas e uma boa teologia. Eu entendo que eu fui chamado para isso, para poder aí mergulhar nas escrituras sagradas e ensinar as escrituras como ela é. Nós vamos daqui para frente ver muitos pontos legais que as escrituras apontam, embora eu não disse, mas dizendo, as escrituras nos confronta. E o confronto das escrituras é importante. Se lá atrás nós lemos que toda a escritura é inspirada por Deus e útil, a ideia da palavra útil é proveitável, rentável. Então, tudo aquilo que Deus de fato revelou para que nós pudéssemos conhecer, ela é rentável para a nossa vida. Deuteronômio 29:29. Aquilo que está revelado é para nós, é para os filhos dos homens. Aquilo que não está revelado pertence a Deus. Então, o que você tem que fazer? Debruçar-se naquilo que está revelado. E eu estou aqui justamente para te ajudar a você entender, a compreender essas revelações que vai te ajudar e vai trazer ensinamento para a tua vida e para a minha vida. Vai nos ajustar, porque muitas vezes nós precisamos de repreensão, correção. Isso faz parte da vida, porque nós viemos de um mundo caído, perverso, malignizado, podre, com uma série de pecados incrustados na nossa alma. E o Espírito de Deus agora ele está trabalhando em nós para que a gente possa ter uma vida diferenciada, separada, santa, purificada, uma nova vida. Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. E a partir das Escrituras Sagradas, tudo vai se fazer novo na sua vida, nova mentalidade, novo entendimento, novo olhar, novas perspectivas, novas cosmovisões, né, vão surgir das Escrituras Sagradas em diversificados temas. Então, a escritura, ela é rentável, justamente para nos repreender, porque nós precisamos de repreensão, nós precisamos de correção para acertar a nossa rota, e nós precisamos também de sermos habilitados na palavra da justiça de Deus. A palavra justiça, nos originais, no grego, traz a ideia daquilo que é agradável aos olhos de Deus, para que a gente possa manejar muito bem a palavra de Deus, ter uma vida em abundância pela palavra de Cristo, ter uma vida pujante, alegre, firme,
demonstrando o fruto do Espírito, porque nós estamos andando no Espírito, nós estamos sendo guiados pelo Espírito, e porque aqueles que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne, as paixões e as concupiscências, né, os desejos, olha só. E hoje não vivem mais em dissensões, brigas, bebedeiras, glutonarias, feitiçarias, prostituições, imundícias, enfim, lascívias. Hoje vive uma vida que glorifica a Deus. O próprio apóstolo Paulo ele fala: quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, façamos para a glória de Deus. Ou seja, agora a nossa vida ela vai ser para a glória de Deus. Então eu convido você aí a se inscrever no canal aí, tá ligado aí nos vídeos semanais que a gente vai postar, aumentar esses 307 inscritos, vamos aumentar isso daí, tá? E que você possa aí deixar suas impressões e vir junto comigo aí nesse projeto aí de estudos dentro do canal Teologia Contextualizada, dentro das áreas bíblicas, históricas, sistemáticas e práticas, tá certo? Um grande abraço, valeu por tudo e que o Senhor nos ajude a gente se fortalecer, consolidar e ficar firme na fé, porque as Escrituras Sagradas, quem revelou foi Deus, veio dele, e tudo que vem dele é bom, é agradável e é perfeito. Um grande abraço, valeu, fui!